O ambiente no Grêmio está insuportável. Vestiário rachado, conflitos, profissionais insatisfeitos querendo ir embora e os resultados em campo mostrando o que acontece nos bastidores. Alberto Guerra não tem do que se queixar. Ele já tem idade suficiente para saber que nessa vida a gente colhe o que planta. Renato não quer mais ficar no Grêmio, o Grêmio não quer mais Renato, a torcida quer Renato fora do Grêmio, os jogadores estão insatisfeitos com Renato, mas Alberto Guerra permanece na insistência de manter o técnico, baseado certamente, segundo corre nos corredores, numa força sobrenatural, em algo inexplicável. O que realmente está por trás da insistência de Alberto Guerra de manter um homem que não quer ficar, que coloca em prática um projeto que já mostrou ter o DNA de fracasso? É a pergunta que não quer calar. Com relação à resposta, é aguardar e esperar o tempo fazer a sua parte. Bright White, atacante, 33 anos, dinamarquês, hoje no Grêmio. Esse homem deve servir de espelho, de exemplo, para todos os novos jogadores que iniciam suas carreiras e, por que não, aos jovens num modo geral. Aí alguém vai dizer, poxa, eu estou exagerando. Os números dele não impressionam tanto. Não, de fato, no futebol, ele não fez uma carreira assim acima da média, que o coloque entre os grandes, os top 100 do futebol mundial. Muito pelo contrário. Ele foi sempre regular. Começou a carreira numa equipe da Dinamarca. Eu vou colocar como foto, como imagem, o nome dessa equipe, como também os outros vários clubes que ele passou, para não correr o risco do vexame de tentar pronunciar palavras, muitas delas impronunciáveis. Darei um apanhado geral. E aí veremos que, para um atacante, ele tem um currículo até que modesto. Mas ele saiu da Dinamarca, passou por vários clubes entre Inglaterra, Espanha e França. Teve o seu ápice quando chegou no Barcelona, mas os números, as suas atuações foram aquém do esperado. Aí ele foi para o Espanhol de Barcelona, o grande rival do supercampeão catalão. E chegou no Espanhol numa situação, numa época meio que depressiva, caindo para a Série B. Mas na temporada seguinte teve, sem dúvida alguma, o seu melhor campeonato, onde foi goleador e ajudou a equipe a voltar para a Série A. Mas com esse contexto todo, por que afirmar que ele é um exemplo? Porque ele é um exemplo de um homem, um ser humano, uma pessoa bem-sucedido. Bright White, se formos pensar em dólares, ele é milionário. Em reais, ele alcança o patamar de bilionário. Ele montou junto com seu empresário, investindo aí 800, 900 mil dólares, uma empresa no setor imobiliário nos Estados Unidos, porque ele é dinamarquês, que logicamente fala o Deutsch, fala o inglês fluente, fala bem o espanhol, está aprendendo e falando bem, se comunicando bem em português. Ele é um homem muito inteligente. Digamos assim, uma exceção no universo da bola. E hoje a sua empresa já vale, segundo consta, cerca de 300 milhões de dólares. Então é um homem bem sucedido. Só que ele se torna ainda um exemplo maior por não misturar, pelo profissionalismo. E todos os técnicos que trabalharam com ele, todos os diretores de futebol, todos os atletas são unânimes. O cara dá o sangue pela camisa que veste. Treina pesado, é o seu maior crítico, exige de si sempre o máximo, se dedica e também cobra aqueles que o cercam por ser um líder nato. Bright White no Grêmio impressiona. Ele não tem feito muitos gols, ele tem poucas assistências, mas ele luta 90 minutos num esquema de um time que não tem esquema, que não treina. Um time que joga na loucura, no improviso, e que poucas bolas chegam até ele. Então Bright White é sem dúvida alguma um expoente no atual elenco tricolor na questão atitude.
Comparar um Bright White em campo com o Reinaldo, meu Deus do céu. O cara, a gente percebe que está em forma, ele treina de uma maneira individual, ele sabe o que o seu corpo precisa, ele se cuida, ele trata todo mundo muito bem, se relaciona bem, mas não é essa de amiguinho, de ir pra festinha, não. Agora, do outro lado, o Reinaldo, gordo, indolente, sabe? Aquela coisa assim de vai pra lá, vai pra cá. Jogadores passam por ele como se não tivesse marcador. É aquela jogadinha de sempre que está matando o Grêmio. O cara vem pela direita, finge que vai para a linha de fundo, sai pelo meio, ele fica ali, ó, sem força para reagir. Aí é só chutar para a esquerda, rasteio, no canto oposto do grande Marquezine e correr para o abraço. Então, quem dera que o Grêmio tivesse outros Bright Whites. Só que ele tem sim alguns. E eu cito um exemplo, Monsalve. Um moleque, um piá, um garoto, um guri. Monsalves chegou impressionando. Monsalves, ele é interessado, ele é responsável. Ele é o primeiro que chega nos treinos, ele é o último a sair. Ele vai ao departamento de fisiologia, quer ver os gráficos, de onde ele está evoluindo, o que ele precisa trabalhar mais. Ele, quando sai de casa para o trabalho, para o treino, ele realmente dá tudo. É um bom companheiro, os funcionários da arena adoram o piá, ele chega brincando. Ele é aquela pessoa agradável, que muito educado, trata bem, mas não é aquela coisa pegajosa, metida engraçadinho, não. Monsalve é Monsalve. Um menino maduro. Um exemplo. E com a bola nos pés, joga muito. Ele chama a redonda de tu, de você, com intimidade. Ele chama de minha gordinha, minha neguinha. Ele faz a bola correr. Ele aparentemente é lento, mas não é não. Ele tem passadas largas. Ele joga de cabeça erguida e faz o jogo se transformar em algo como deve ser, rápido e dinâmico. E é impressionante, quando ele recebe a bola, ele já sabe exatamente o que vai fazer com ela. Só que Monsalve, por característica, ele é um atacante, meio atacante. Ele é próximo da área, armando, concluindo, entrando na área de forma vertical, que ele é eficiente. Agora, Renato está fazendo com o Monsalve o mesmo que fez com o Carvalho. O uruguaio aqui, um jovem, um grande jogador, destaque da seleção celeste, poucas vezes atuou na sua verdadeira opção. Porque Renato, professor Pardal, insistia que ele tinha que voltar. É o mesmo crime que está cometendo com o Monsalve. A gente vê a diferença no trato da bola, no jogar para frente, no saber o que está fazendo. Quando o menino recebe a bola na sua e quando ele recebe recuado. Mas mesmo assim ele é obediente, ele cumpre. Sabe que tecnicamente ele cai, lógico. É uma questão de adaptação e muitas vezes o jogador tem uma deficiência em determinadas posições porque pode treinar a vida toda ali que não é a dele. Porque se fosse diferente, um menino alto atacante podia jogar no gol, aprenderia com o tempo, mas não é assim. Jogador de futebol não é uma peça que tem que se adequar conforme a vontade do treinador. É assim que pensa Renato. Hoje ele exige dos seus jogadores o que nunca fez, porque ele queria ficar na direita, ele queria ser o atacante, queria a bola no pé e dificilmente voltava para marcar. Mas agora ele mudou a sua opinião. Mas também corre na arena que essa improvisação de Monsalve demonstra claramente o que pensa Renato. Ele não quer Bright White e Monsalve no Grêmio, e por uma única razão: eles estão destoando da sua forma de ver futebol. Eles querem treinar, eles querem evoluir, eles querem jogar, eles querem se doar ao clube. Eles querem trabalhar 24 horas por dia, e é justamente o que o Renato não quer. O Renato quer treinos leves, preparação física dentro daquele razoável, o mínimo essencial. Os jogadores acima do peso, cheios de ginga, cascudos. Isso que ele chama de jogar futebol. Então, tá na cara que Monsalves e Bright White foram contratados. Quando eles estavam chegando, Renato dizia que com as contratações o Grêmio alcançará outro patamar. Mas eles, juntamente com a Aravena, chegaram e não
tem a oportunidade de ser escalados jogando num esquema que possam mostrar aquilo que sabem. Arezzo é outro que chegou, mas não consegue jogar. Por quê? Para Renato Portaluppi está decidido. Os seus titulares são Edenilson, um menino de futuro, cheio de saúde e velocidade, e Diego Costa. Diego Costa, apesar da idade, apesar dos problemas físicos, a gente até compreende, porque ele, quando está em campo, ele também é outro que luta, mas o tempo passou para ele. O seu corpo já não resiste mais uma sequência de jogos. Edenilson está no padrão de Reinaldo, um ex-jogador em atividade que pode sair e montar uma carrocinha de cachorro-quente junto com o Fábio. São invenções do professor Pardal. Aí nessas e outras, tem gremista que ainda não sabe, porque o Grêmio está na situação que se encontra. E tem outros ainda que se iludem, buscando justificativas, enchente, arbitragem, não poder jogar na arena, essas coisas todas. Sem falar do que diz Renato, que agora está culpando a imprensa. É isso aí. É isso aí, e o Grêmio tem mais uma rodada pela frente. Cada rodada é um jogo de morte ou morte. Porque com o futebol que apresenta desde o início da temporada, sendo comandado por um técnico que não consegue montar um time porque não treina, o Grêmio, na real, é duro para um torcedor que ama o seu clube como eu, ter que reconhecer, jamais lutou pela vida.